Santa Catarina enfrenta uma onda de ataques de bandidos. Nesta madrugada, a prefeitura de Itajaí foi alvo de tiros. Desde a última quarta-feira, 15 ônibus foram incendiados. A noite foi de tensão em Joinville. 5 ônibus foram incendiados em diferentes pontos da cidade. Ninguém ficou ferido. O que sabemos de antemão foram dois menores, possivelmente. E agora iniciaremos as investigações com o inquérito policial. Em Itajaí, bandidos dispararam 5 tiros contra a prefeitura. A fachada do prédio ficou destruída. Policiais encontraram galões de gasolina dentro deste carro, que foi apreendido. Os ônibus passaram a circular com escolta. E essas escoltas irão continuar enquanto houver uma possibilidade de qualquer ato de vandalismo. De acordo com o governo de Santa Catarina, a nova onda de ataques está sendo provocada pelo mesmo grupo criminoso responsável pelos atentados de novembro do ano passado. Ainda segundo o governo, os atos de vandalismo seriam uma reação dos bandidos ao combate ao tráfico de drogas e ao fim de regalias dentro das prisões. Aqui em Florianópolis, a possibilidade de novos ataques mudou a rotina dos moradores. Com medo, motoristas e cobradores se recusam a trabalhar. Depois das 10 da noite, os ônibus já não estão mais saindo das garagens. Durante a madrugada, passageiros protestaram contra a falta de ônibus. Deixa a gente indignado, cara. Vamos ir para casa descansar e como é que faz? O rapaz de 19 anos, ferido na última quinta-feira num ataque a ônibus, permanece internado. A polícia prendeu 14 suspeitos. Nosso efetivo está mobilizado para investigação e para as ações de rua e pode aguardar novas prisões. Nós vamos reagir à altura desse tipo de criminalidade. Amanhã o Fantástico mostra como a denúncia de uma telespectadora da novela Salve Jorge ajudou a desmontar o esquema de tráfico internacional de mulheres. Boa noite, Zeca. Boa noite, Fabio. Boa noite, Chico. Boa noite, Ana Paula. A denúncia dessa brasileira serviu para que a filha dela, que era mantida como escrava sexual na Espanha, fosse libertada essa semana. O que você acha dessa luta da sua mãe? Muitas jovens saíam da Bahia enganadas com falsas promessas de emprego e vinham parar em casas de prostituição, onde ficavam trancados. A história completa você vê amanhã no Fantástico, tudo isso também. Nossos repórteres são os primeiros a chegar à Estação Antártica Brasileira depois do incêndio que destruiu a base no ano passado, matando 2 militares. A cada semana era feita uma manobra, transferindo o combustível que estava aqui para tanques de serviço que ficavam lá dentro da estação. E foi durante uma manobra dessas que começou o incêndio. 25 anos depois de se formar na Universidade Federal de Santa Maria, o repórter Marcelo Canela volta à cidade para contar histórias de heroísmo diante do incêndio que matou 286 pessoas. E como a cidade poderá superar esse grande trauma? O desafio do sobrevivente. Esses jovens se salvaram do incêndio. Do que eles se lembram? Como escaparam? E principal, como vai ser a vida de agora em diante? Com base na planta, o Fantástico construiu uma réplica da Boate Kiss em tamanho real, para você entender o que havia de errado lá dentro e como a tragédia poderia ter sido evitada. A gente se vê amanhã, depois do Faustão. Chico, Natal. Chega ao 4º dia o sequestro de um menino de 5 anos que é mantido refém no porão por um veterano de guerra nos Estados Unidos. Hoje, o xerife de Midland City, uma pequena cidade do Alabama, disse que a criança está bem e que o abrigo subterrâneo construído pelo sequestrador tem cobertores e aquecedor elétrico. Essa era uma das preocupações daquele inverno no país. O garoto sofre de um tipo de autismo e foi retirado de um ônibus escolar na terça-feira à noite. O motivo do sequestro ainda é um mistério. O brasileiro José Aldo defende daqui a algumas horas o título do peso-pena do UFC em Las Vegas, diante do americano Franklin Edgar. Ele é dono da comemoração mais maluca da história do UFC. Saiu correndo pro meio da torcida no Rio de Janeiro. Ele é o dono do cinturão da categoria peso-pena. Ele é o José Aldo, amazonense que vai colocar seu título em jogo contra o americano Frank Edgar. É a primeira luta do papai José Aldo. A primeira luta do campeão depois da chegada da pequena Joana. No campo familiar, a noite também vai ser especial para outro lutador brasileiro, Gleison Tibau. Ele está de casamento marcado. Nada demais. Se o casamento não estivesse marcado, para a mesma noite da luta. Concentrado, Tibau nem tocou no assunto casamento. Mas essa turma aí estava cuidando de tudo. A madrinha Simone ficou responsável pela agenda. Vai ser depois da luta, às 2h30 da manhã, numa capela aqui bem pertinho. O padrinho Beto nem pensa em plano B.
Eu achei meio arriscado, né? Pode ser que ele vai direto para o hospital, não para a igreja, né? E a boa não era no sentimento, porque pouco antes da cerimônia, bem pouco, Tibau só vai ter olhos para outra pessoa. O adversário é Evan Bourne. A Globo exibe a luta de José Aldo esta madrugada, depois do Altas Horas. O segundo estádio já pronto para receber os Jogos da Copa do Mundo vai ser reaberto amanhã e com um dos principais clássicos. Ana Paula, Atlético e Cruzeiro se enfrentam à tarde no Mineirão, que dedicou boa parte das reformas às preocupações com a segurança. Está tudo tão diferente. No estádio de Copa do Mundo. Acho que todo mundo quer jogar no estádio de Copa do Mundo. É muito diferente. Tem que acho que precisa até de um mapa para conseguir ler. Sozinho em folha e com mapa sim, para cada um dos quase 59 mil torcedores que vão ao Mineirão. Esse mapinha aqui está tudo em casa. Nunca perdido, né? Nunca. Mais de 8 mil placas de sinalização e tudo sendo gravado. Ao todo, são 364 câmeras espalhadas por todo o estádio. Algumas são bem potentes, como essa, que consegue identificar pessoas bem de longe, a 150 metros de distância. Se houver algum tumulto, alguma coisa, a gente consegue, com as nossas câmeras, a gente consegue direcionar as câmeras para esse local e identificar as pessoas. E desloca os profissionais necessários para poder dispersar. Cerca de 1.500 policiais e bombeiros vão trabalhar no clássico entre Cruzeiro e Atlético amanhã. Foram colocados 130 hidrantes por todo o estádio e conta também com um sistema de alarme. As cadeiras são anti-inflamáveis, podem até se desmanchar, mas não propagam o fogo. O Mineirão tem 48 saídas e pode ser esvaziado rapidamente. O estádio ele foi aprovado por dimensionamento para evacuação em 6 minutos. Clássico seguro para cruzeirenses e atleticanos desfrutarem da rivalidade em espaço. Daqui a pouco, São Paulo faz festa para o Ano Novo Chinês. 60 blocos desfilam no Rio às vésperas do Carnaval.